Como saber se você está preparado para uma entrevista técnica em Big Techs? Bom, deixa eu já começar a falar que você nunca vai estar preparado, então é por isso que você já deve aplicar agora. Oi? Calma, deixa eu explicar. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Para quem eu não conheço, meu nome é Amanda, muito prazer. Eu estou há 2 anos trabalhando em uma Big Tech e nesse canal eu quero muito ajudar você que tem esse sonho de vir para cá e compartilhar minhas experiências, compartilhar algumas dicas que talvez te ajude e eu também mostro um pouquinho da minha vida aqui. Então, se você tem curiosidade, não se esqueça de se inscrever no canal. Um pouquinho aí do meu background, eu fiz 2 entrevistas para a Microsoft. No primeiro ano eu falhei, então eu tenho conhecimento do que não fazer numa entrevista. E no meu segundo ano eu fui bem sucedida, eu passei também para a segunda fase do Facebook, agora Meta na época. E eu não fui fazer a segunda fase, né, E agora eu também tô tendo algumas experiências entrevistando pessoas. Eu quero dividir esse vídeo em 2 partes. Na primeira parte, quero contar pra vocês algumas verdades que pode ser que doa, mas que vai ser bom pra você. E na segunda parte, eu quero dar 5 dicas práticas de como perceber se você, assim, na minha opinião, que você está pronto para uma entrevista. A começar com algumas verdades. Bom, eu acho que um dos maiores problemas é que você está evitando aplicar porque você acha que você não está preparado, que você não é bom o suficiente. Mesmo que você sinta que você não está preparado, e talvez você não esteja totalmente preparado para entrar numa empresa dessa, é muito interessante que você comece a aplicar, porque se você for chamado para uma entrevista, pelo menos você vai ter a prática. E aí você consegue entender um pouco mais do que é esperado, um pouco mais da questão do tempo, né? E tudo isso. Acho que ver isso mais como uma oportunidade do que, é agora ou nunca, né? E eu só vou aplicar quando eu tiver certeza que eu estou muito bem, você nunca vai aplicar. Porque, como eu disse, você nunca vai se sentir pronto para isso. Tem uma analogia muito legal. Cada lugar eu vi uma coisa, né? Eu vou falar de um dos lugares. Um professor de fotografia, ele dividiu a classe em duas partes. Em uma parte, ele ia avaliar pela qualidade da fotografia, ou seja, eles precisavam entregar uma fotografia no final do semestre e eles iriam ser avaliados por aquela fotografia. A outra metade da sala, eles eram avaliados em quantidade, então eles tinham um mínimo de fotografias que eles tinham que tirar, tipo 100. E aí, você entregava essas quantidades, pronto, você tava bem, passava na matéria. E depois de tudo isso, ele pegou todas as fotografias e selecionou as melhores para dividir com a classe. Onde vocês acham que estavam as melhores fotografias, gente? Sim, estava no grupo que fez as fotografias por quantidade ao invés de qualidade. Por quê? Porque quanto mais você treina, melhor você vai ficar e, né, mais tranquilo você vai ficar. Porque as pessoas que tinham que fazer uma só ficavam muito tempo pensando sobre aquilo, não, tem que ser perfeita, e fazia todas as coisas na cabeça, mas não fazia. Uma segunda verdade que eu quero falar com vocês é que vocês têm que entender e já se preparar, já colocar na sua cabeça que quando a pergunta do entrevistador vir, você não vai saber a resposta de cara. Porque eu acho que a gente fica assim, não, eu tenho que estar super preparado, porque quando vir a pergunta, tipo, eu vou saber já o que é, e já vou arrasar, não sei o quê. Isso principalmente se você tá na faculdade, você meio que já espera que você não vai saber a pergunta. E tá tudo bem. Eu acho que a ideia do entrevistador é essa, te dar um problema que você não sabe resolver de primeira. E por isso que você tem que ter ferramentas aí ao seu dispor para você conseguir chegar numa solução aceitável. E agora eu quero te dar 5 dicas práticas para você ter uma noção melhor assim de quando você está preparado para de fato passar numa entrevista. Não aplicar. Aplicar você já tá, é agora, gente, ó. Mas preparado assim, bom, eu tenho grande chance de passar. E olha que isso são as minhas opiniões pessoais, tá bom? Então, tá bom. Então, tá bom. Primeiro, conheça suas ferramentas. Como eu disse, você provavelmente não vai saber a resposta de um problema na hora, mas você vê o problema e você consegue pensar em todas as ferramentas que você tem ao seu dispor e começa a chegar na solução, gente. É incrível, a solução lá vai vir, acredita em mim. Você precisa conhecer as suas ferramentas. O que é isso, Amanda? Normalmente, numa entrevista técnica, vai ser muito cobrado estrutura de dados. Então, o que você precisa saber? Você precisa fazer uma lista das estruturas de dados existentes. E eu quero que você implemente cada uma, saiba por que surgiu cada uma,
entenda a complexidade de cada uma e entenda as vantagens e desvantagens. Então, não existe, por exemplo, um algoritmo de ordenação que seja melhor do que todos os outros. Cada algoritmo de ordenação vai depender dos seus dados. Então, se for um dado assim, esse algoritmo é melhor. Se for um dado assim, esse outro algoritmo é melhor. Então, você tem que ter isso bem claro assim na sua disposição para quando chegar um problema assim, você poder lembrar de todas essas ferramentas e encaixar e usar a que melhor se encaixa no problema. Muitos problemas também fica meio óbvio qual estrutura de dados usar. Depois que você começa a treinar um pouco e ver bastante problema, e fazer bastante exercício, você começa a conectar a solução com um problema, uma estrutura de dados com um problema. Então é um algoritmo de prioridade, aí é um algoritmo de busca em vários dados e os dados são ordenados de certa forma. Bom, talvez uma árvore seja interessante. Esse tipo de coisa. Você começa a fazer umas conexões assim. Para isso, para você conseguir fazer essas conexões cada vez mais fácil, é importante que você faça exercícios. Então, além de ter toda essa estrutura de dados, todos esses conhecimentos que eu falei de cada estrutura, faça bastante exercício. Vocês podem fazer por livro, ou vocês também podem usar o LeetCode, que eu gosto, que eu acho interessante, que vocês podem separar os problemas por fácil, médio e difícil. A minha segunda dica é que você treine com uma linguagem que você se sinta confortável. Porque na entrevista você vai poder escolher a linguagem que você preferir. Mas eu acho interessante que você treine uma linguagem para você fazer a entrevista. Por que eu tô falando isso? Na minha primeira entrevista que eu falei, eu escolhi fazer C#, que era uma linguagem que eu já tinha trabalhado, mas não era a linguagem mais recente que eu tava trabalhando. Então ela tava um pouco enferrujada, sabe? Mas eu pensei, não, Microsoft, vai ser legal usar C#. Não, gente, esquece isso. Eles não estão interessados nisso. O que aconteceu foi que durante a entrevista eu fiquei tão preocupada assim com a sintaxe da linguagem que isso me atrapalhou na lógica para fazer a lógica do problema e a solução do problema em si. Então, quanto mais você treina em uma linguagem específica, e pode ser qualquer uma que você se sinta confortável, assim, alguma que seja conhecida, tá? Não vai fazer tipo, sei lá, eu criei essa linguagem no meu TCC, então eu tô usando ela, né? E uma outra dica que eu dou é que você use uma linguagem talvez orientada a objetos ou alguma linguagem, como C Sharp mesmo, que tenha muitas funções já prontas e que você já saiba usar. Por que eu falo isso? Na minha segunda entrevista, a linguagem que eu estava mais praticando por causa de uma matéria da faculdade era C. E o C é tipo uma base, né? Uma linguagem base e ela é ótima, né? C é incrível, mas tem muitas coisas que não estão implementadas em C por padrão. Por exemplo, como o C Sharp, que, sei lá, você consegue criar lista, você consegue criar hash, você consegue criar um monte de coisa, só tipo new hash, sabe? Sim. E no C é um pouco mais difícil, você tem que lidar também com alocação de memória, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes técnicos, mas se eu não tivesse essa matéria que estivesse me forçando a treinar muito em C, eu escolheria uma linguagem que me daria mais ferramentas, tudo sobre ferramentas, gente, mais ferramentas na hora da entrevista para ficar mais fácil, facilitar a sua vida. A minha terceira dica é que quando você estiver praticando e fazendo os exercícios, treine bastante falar a sua solução e o seu raciocínio alto. Não importa que a sua família vai achar que você enlouqueceu, tá bom? Vai valer a pena. Pensa que você não vai saber a solução de cara, certo? Mas você consegue começar a falar como você faria manualmente. Tipo, se eu fosse fazer isso, eu fosse fazer isso manual. Como que eu faria? Eu pegaria esse primeiro, como que eu faria? Então, talvez uma solução mais simples ou mais dummy, que falam que é mais burrinha, ou na programação também fala brute force, é essa. Então eu posso, essa é uma solução brute force. E você tá brute force. E você tá falando. Com isso, seu cérebro começa a trabalhar, vai pensando nas ferramentas, tá? Então, que ferramenta que pode melhorar esse brute force aqui que eu tô criando? Aí você já começa a, entendeu? Criar do começo que você não sabe nada até uma solução mais elegante. Às vezes você não vai chegar na solução mais elegante, você vai ficar no brute force. E tudo bem, não precisa se desesperar por causa disso, tá? Principalmente se você tá na universidade, isso é aceitável. Claro que quanto mais você vai ganhando experiência na carreira e no trabalho, um nível maior vai ser exigido de você. Porém, se você, mesmo na universidade, tá? Escolheu a solução brute force e conseguiu transmitir e falar, essa é uma solução brute force, ela não é a mais otimizada, eu acho que deve ter uma solução mais otimizada, mas
é essa solução que eu tô pensando agora e eu quero implementar ela, tudo bem? Porém, você entender que aquela solução, ela tem uma complexidade maior, eu acho que isso é um bônus muito grande, porque pelo menos você tá entendendo os custos que o seu algoritmo vai ter na solução final. Faz sentido? A minha quarta dica é que você treine o planejamento do seu código começo, meio e fim. Pode ser com pseudocódigo, pode ser assim, só falando mesmo, pode ser com frases, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Eu gosto de usar pseudocódigos porque funciona melhor pra mim, mas cada um é cada um. O importante é que você tenha com clareza qual vai ser o começo, meio e fim do código. Por que eu falo isso? Porque uma das piores coisas que tem é quando você chega no meio da sua solução e você se dá conta de que não vai dar certo, que vai dar problema, que não vai resolver o problema. Então, é por isso que é muito importante que você treine também esse seu planejamento do começo, meio e fim. E quando você estiver fazendo isso, também não se esqueça de considerar casos especiais do seu problema. Então, eu tenho uns dados que é o mais óbvio, né? O mais que é como você criou a solução, mas considere também os edge cases, né? Os casos especiais e ver se a sua solução vai quebrar ou não e se você precisa ajustar ela de alguma forma. E a minha quinta dica é que você, depois de resolver esses problemas, você procure na internet para ver se você encontra soluções mais elegantes. Às vezes você resolveu o problema, tá rodando, tá tudo bem, mas pode ser que você tenha perdido alguma solução que tenha menos complexidade, né? Que, enfim, que seja mais bonita. E aí você vai acrescentando isso, né, no seu arsenal de ferramentas para quando você chegar na entrevista você estar totalmente preparado e ir passando para as próximas fases até ser contratado. É importante que você comece a treinar quanto tempo você demora para resolver um problema. Só para vocês terem uma noção, normalmente você vai resolver um problema de computação difícil em 30 minutos. Por que 30 minutos? Porque normalmente é uma entrevista de 1 hora. Só que é bom que você treine com 30 minutos, porque não vai ser 1 hora só fazendo o problema. Você vai ter um tempo que o entrevistador vai perguntar sobre o seu currículo, um tempo que você vai fazer perguntas para o entrevistador, que isso é muito importante, vai pedir seu feedback. 30 a 40 minutos vai. Eu acho que é um bom tempo para você estar aí praticando e contar pelo nervosismo, né? Que enquanto você está praticando na sua casa é uma coisa, você vai fazendo uma velocidade. Quando você tem toda a ansiedade e a preocupação, pode ser que você demore um pouco mais. Tá tudo bem, você treinou para isso e você está preparado. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!